Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Como Resolver de Vez o Seu Problema com a Balança. Meu nome é Katsumi Sakamoto, sou profissional de educação física, coach de saúde e desenvolvedor do método KCS, Natural Fitness. E hoje eu vou falar de uma coisa muito bacana, é um dos assuntos que eu mais gosto de conversar a respeito, porque é algo que eu sigo, é algo que eu me aprofundei bastante nos estudos e eu entendo que realmente é uma grande solução para muitos dos males que nós temos aí, não só na questão do combate à obesidade, do sobrepeso, mas na questão de saúde e longevidade como um todo. Vou falar um pouquinho sobre jejum intermitente para a perda de peso exclusivamente, tá? Então eu não vou aqui aprofundar tudo que a ciência já descobriu relacionado ao jejum para saúde como um todo, tá? Eu só vou mencionar aqui alguns protocolos, vou falar um pouquinho dos efeitos que isso traz no nosso organismo e se você tiver aí disposta a tentar aplicar um dos protocolos que eu vou mencionar aqui, você entender e saber mais ou menos o que esperar, tá? Mas antes de começar com todo o nosso papo de hoje, é importante mencionar assim que por se tratar de algo um pouquinho mais radical, digamos assim, se você sofre de qualquer tipo de condição crônica, se você faz uso contínuo de algum tipo de medicamento, se você já está na sua melhor idade ou se você é muito jovem ainda, por favor, consulte seu médico antes de tentar qualquer tipo de protocolo, qualquer tipo de coisa que você escute na internet, tá? Geralmente a gente traz aqui informações, a gente não está sugerindo e nem falando para ninguém o que precisa ser feito, tá? A gente só está trazendo informações que a ciência já tem hoje sobre algumas práticas, tá? Cada organismo é um organismo, cada corpo é um corpo, né? E se você sofre de qualquer tipo de condições, é importante sim você conversar com o seu médico antes de qualquer coisa, tá? Então, por favor, aí tenha isso em mente. Tendo dito isso, vamos então entrar no conteúdo do nosso bate-papo de hoje, que é a questão do jejum intermitente para a perda de peso, tá? Quais são os principais benefícios que o jejum pode trazer para a perda de peso em si? Primeira coisa, ele vai ajudar a diminuir a ingestão calórica. Se a gente voltar e pensar que a gente precisa de um déficit calórico para perder peso, e um pequeno déficit calórico para perder peso, o jejum ele pode nos ajudar a chegar nesse déficit. Tá? Outra coisa, ele ajuda na questão de baixar os níveis de insulina no nosso sangue. A insulina é um dos principais hormônios aí que a gente tem dentro do nosso organismo, que fala para o nosso organismo para armazenar gordura, Então, se a gente tem menos desse hormônio, é claro que a gente está sinalizando para o organismo para diminuir o acúmulo de gordura. Então, são dois aí dos principais motivos pelos quais o jejum intermitente pode ser uma prática benéfica no seu processo de perda de peso. Aí a gente entra na questão dos protocolos, e do tempo de jejum. Tem pessoa que fala que tem que fazer jejum de tantas horas, tem outro pessoal que fala que isso não pode. A gente cresceu ouvindo, pelo menos eu, Se você tem mais ou menos, regula um pouquinho de idade comigo, é um pouco mais velho, você cresceu ouvindo saco vazio não para em pé, Nossas mães, nossas avós sempre deixaram muito claro pra gente que a gente precisava estar comendo o tempo inteiro, porque saco vazio não para em pé. Pô, mas na realidade para e na realidade é uma coisa boa para o nosso organismo, tá? Então vale a pena sim a gente pensar em introduzir um jejum intermitente no nosso processo de perda de peso. Como que eu faço isso? É óbvio que tem que ser step by step, Aqueles passinhos de bebê mesmo, um passo de cada vez. Você nunca praticou jejum na sua vida e vai tentar fazer um jejum de 3 dias. Isso não é recomendável em nenhuma dessas realidades, tá certo? Então, uma coisa bem bacana para se pensar a respeito, tá? São esses protocolos que eu mencionei.
Quais são esses protocolos? Né? Tem alguns mais famosos, tem um monte de protocolo por aí, eu vou mencionar os que são mais comuns. Então, eu tenho primeiro o protocolo 5.2. O que significa o protocolo 5.2? Você, durante 5 dias, tem uma alimentação normal, tá? Então, o que é uma alimentação normal? É aquilo que você já está acostumada a ingerir todos os dias, pensando na ideia do déficit calórico, que é importante, pequeno déficit calórico que é importante, para a sua perda de peso. E voltando lá naquela regrinha dos 80-20, que eu já mencionei em alguns outros vídeos meus, se você não assistiu esse vídeo pode voltar lá. Mas 80% do tempo focado em comida de verdade, 20% do tempo dando aquela relaxada, digamos assim, tá certo? Então assim, esse protocolo são 5 dias comendo normal, dessa maneira que eu acabei de mencionar, e 2 dias consecutivos tendo uma redução drástica nesse consumo de calorias, e aqui a gente está falando aí até 500 calorias por dia nesses 2 dias consecutivos, tá certo? Então esse seria um dos protocolos. O segundo protocolo, né, você pode fazer dias alternados, e aí a mesma coisa, dia normal, eu estou comendo dentro daquela minha janela de calorias para manter um pequeno déficit calórico, estou mantendo a minha regrinha dos 80-20 e no dia seguinte eu me mantenho em no máximo 500 calorias, tá certo? E a gente tem também o jejum de restrição de tempo, né? Então aqui não vão ser dias inteiros, a gente vai estar falando aí de uma janela de alimentação. Então o que é essa janela de alimentação? Então durante um período do tempo eu me alimento durante aquele dia, fora essa janela eu estou fazendo jejum, tá? Dentro desse aí o mais comum é o jejum de 16-8, né? Então são 16 horas de jejum para uma janela de alimentação de 8 horas, né? Então se você aí tem a sua última refeição do dia às 8 horas da noite, você vai quebrar esse jejum ao meio-dia no horário do almoço. Então você vai estar pulando um café da manhã. Tem gente que prefere pular o jantar, por exemplo. Então são realidades que cada um vai ter que experimentar e entender qual que é o melhor, o que encaixa melhor com o seu dia a dia e com a sua fisiologia também, né? Esse de tempo não precisa ser 16-8 só, você pode fazer, por exemplo, um jejum de 20/4, né? Então o que seria isso? 20 horas de jejum para uma janela de alimentação mais curta de 4 horas apenas. O que vai acontecer? Você precisa lembrar sempre que durante essa janela você precisa se manter nutrido, né? Você precisa manter aqueles 80-20 que eu sempre falo, mas você precisa garantir que você esteja comendo o suficiente, porque se você diminuir demais a sua ingestão calórica, é óbvio que o seu organismo vai entrar em choque e entender que está passando por um momento muito grave de escassez, ele vai começar a desacelerar o metabolismo. E é óbvio que isso não é uma consequência que a gente está buscando, porque afinal de contas, se a gente está falando de perda de peso, a gente quer que o metabolismo acelere, né? Então são esses aí os protocolos. Como começar, né? Eu acho que é importante, né, do como começar essa prática de jejum é começar devagarzinho, é começar de uma maneira bem tranquila. E o que seria isso, né? Começar com um jejum de 12 horas. Então a gente já fica 12 horas geralmente sem comer. Da hora que a gente vai dormir, da hora que a gente acorda, o jejum noturno, né, enquanto a gente está dormindo, ele está sendo contado em todos esses protocolos. Então, se a gente está fazendo 12 horas de jejum durante a noite, é garantir que a gente só se alimente dentro daquele período de 12 horas mesmo. Então, se eu tomo meu café da manhã às 7 da manhã, eu vou ter meu jantar, minha última refeição às 7 da noite. Se às 8, às 8. Enfim, fica uma coisa fácil de controlar, mas eu me garanto dentro dessas 12 horas, tá certo? E, óbvio, vou aumentando progressivamente. Me sentir bem, me sentir tranquilo? Ótimo. Deixa eu tentar, então, 13 horas, 14 horas. Deixa eu chegar no 16 horas, que é o popularzão, que todo mundo fala que faz. Me acostumei, estou me sentindo bem, estou sentindo todos os benefícios, estou sentindo o resultado na balança, não estou tendo em nenhum momento
aquela coisa de tontura ou fraqueza, ou então até mesmo aquela dorzinha no estômago de fome. Não, tô bem durante essas 16 horas. Deixa eu ver se eu consigo 18, deixa eu ver se eu bato as 20, né? Até chegar naquele one meal a day, que o pessoal chama, né, em inglês de OMAD, que seria uma refeição ao dia, tá certo? Então, assim, quando a gente está falando de jejum intermitente para perda de peso, o ideal, e pelo menos os protocolos mais estudados e que parecem surtir mais efeitos são esses jejuns mais curtos, tá? Quando eu falo de mais curtos, eu estou falando de no máximo um dia aí. Quando a gente começa a entrar no jejum de 36, de 48, de até 72 horas, aqui a gente já não está mais focado na questão da perda de peso, apesar de que, se bem feito e bem controlado, pode funcionar também, pode ajudar bastante. Só que quando as pessoas falam de jejuns mais longos como esse, o objetivo geralmente é o aspecto da saúde, é o aspecto da longevidade. Como eu falei, eu não vou entrar aqui em detalhes porque esse vídeo já está ficando longo demais, né? Mas existem aí inúmeros benefícios que o jejum pode trazer para nossa saúde. Aqui eu estou falando de aumento na produção de GH, né, que é o hormônio do crescimento. Você vai aumentar exponencialmente depois de um jejum um pouco mais longo. Aqui a gente está falando de 20, 24 horas de jejum. Você vai aumentar exponencialmente o seu hormônio de crescimento. Então, para aumentar a massa muscular, isso é uma prática incrível, isso é sensacional, porque você vai jogar o seu GH lá em cima, você não precisa tomar hormônio, você pode produzir ele de maneira gratuita, fazendo jejum, né? Se você está focado aí nessa questão do ganho de massa. Então é possível se ganhar massa também praticando jejum. É óbvio que você precisa estar aí com o acompanhamento do seu nutricionista, fazendo tudo certinho para poder não ter o déficit calórico. Se você está tendo déficit calórico, você vai perder massa, né? Então isso, para quem está buscando aumentar, é óbvio que não é o ideal, tá bom? Mas fica aí, é uma ideia, né, que também está aí dentro de tudo que o jejum pode trazer para a gente. Pô, além disso, ele trabalha lá na questão da autofagia, que já é um termo até quase que popular, muita gente já entende o que isso quer dizer, né? O que nosso cérebro faz, o nosso organismo faz, desculpa, o que nosso organismo faz, ele entende e pega aquelas células que estão danificadas e que tá sobrando uma parte da célula que não está funcionando direito, ele se alimenta dessa parte danificada para se regenerar numa célula nova. Olha que bacana, né? Trocando em miúdos aqui, tá, gente? Não estou entrando especificamente na ciência, não. Até porque, né, a ideia não é falar com cientista, a ideia é falar com todas as pessoas que estão acompanhando esse vídeo aqui, tá certo? Então, assim, uma vez que você começa a ter jejuns um pouco mais extensos, você começa a ter todos esses benefícios, o aumento do hormônio de crescimento, a autofagia vai lá em cima também, então você começa a ter a regeneração das suas células, né? Então, isso também ajuda na questão da saúde imunológica, melhora o seu sistema imunológico e entra na ideia de longevidade, né? Então existe aí um cara muito respeitado, o cara é um professor de Harvard, o nome dele é David Sinclair. Ele está fazendo um estudo muito, ele é um dos caras que estão na frente aí, né, dos estudos de longevidade no mundo, tá? E ele fala de uma maneira muito clara: se você quer viver mais, faça 3 dias de jejum durante o mês, né? Porque isso vai garantir que as suas... tem uma enzima no nosso corpo que eles chamam de sirtuina 1, que é responsável pela questão do envelhecimento, por exemplo, e esse jejum de 3 dias mostrou aí melhoras gigantescas nos níveis que precisam ser melhorados, tá certo? Mas isso é um assunto para ser muito mais detalhado, para falar de jejum e saúde, tá? A ideia aqui é focar no jejum para perda de peso. Então, assim, você vai praticar jejum? Só para resumir tudo que a gente conversou aqui. Escolha o seu protocolo. Como que você vai fazer essa escolha? Você vai experimentar e ver aquele que você se sente melhor fazendo. Para início, eu sempre aconselho, né? Eu sempre sugiro para as minhas alunas começar com a restrição de tempo e começar com uma restrição de tempo pequena de 12 horas. Então, começar com 12 horas, se acostumar com essa ideia de
se manter ali, né, só das 7 às 7, ou das 6 às 6, ou das 8 às 8. E uma vez que você acostuma com isso, ir aumentando gradativamente para as 12, para as 14, para as 16, 18, 20. Se quiser chegar nas 24, fantástico, né? E a forma com que você vai sentir o seu corpo, né, é muito importante que você esteja atenta. Então, qualquer tipo de fraqueza, qualquer tontura, qualquer mal-estar, por favor, vai lá e come alguma coisa, né? Isso aqui não é um jogo, uma brincadeira, quem fica mais tempo sem comer. Não tem nada a ver com isso, né? Mas é uma prática muito saudável que pode auxiliar de maneira 100% gratuita o seu processo de emagrecimento, fazendo com que, ajudando você a ter o seu déficit, o pequeno déficit calórico durante o dia, diminuindo os níveis de insulina no seu organismo, favorecendo a queima de gordura, né? Depois aí de algumas horas, aqui a gente está falando a partir das 16 horas, tá? Você já vai ter ali praticamente consumido todo o glicogênio armazenado nos seus músculos e fígado, né, como fonte de energia, e seu organismo vai começar então a favorecer a queima da gordura como fonte principal de energia. Isso, além de queimar a gordura que a gente está querendo queimar, também melhora aí a nossa produção de energia, principalmente para o cérebro, e a gente começa a ficar mais alerta, a gente começa a ficar mais atento como efeito colateral, digamos assim, tá? Lembrando sempre que para se manter o jejum, a ideia é não consumir calorias nenhuma, tá? Nenhuma caloria sequer. Então, suco quebra jejum, refrigerante não preciso nem dizer, né? Mas café com açúcar quebra jejum, chá com açúcar quebra jejum, né? Então, a ideia é você aí se manter muito bem hidratada, né? Então, tome até mais água do que você tem costume. Água, óbvio que totalmente liberado. Café, né, de preferência, no máximo, né, no mais tardar aí até as 5 horas da tarde, para também não afetar o seu sono, de preferência até um pouco antes, 2, 3 da tarde, né, para não afetar o seu sono. Chás, a mesma coisa, se são chás ricos em cafeína, tomar mais cedo durante o dia, e se são chás mais calmantes, pode tomar aí à vontade no final do dia, enfim, é um momento que você pode dar uma relaxada, né? Mas lembrando que são chás, cafés e água sem adição de açúcar ou adoçante ou qualquer tipo dessas coisas aí, tá? É aquela coisa pura mesmo. Isso não quebra jejum, tá certo? Então, escolha o seu protocolo. Faça o teste, né? E comenta aqui depois o que você achou. Comenta aqui depois, né, qual que foi a sensação que você teve, se você conseguiu manter aquilo que você tinha se proposto ou não, se é uma coisa que te fez bem, se é uma coisa que você não sentiu tão bem assim. Comenta aqui para a gente saber, para trocar essa energia e trocar essas informações e experiências são muito importantes, porque aqui, né, uma coisa é a gente ouvir de um profissional falando, outra coisa é ouvir de pessoas, né, normais, que estão ali simplesmente também passando pela mesma dificuldade, relatando as experiências que estão tendo mediante a cada prática, né? E por mais que eu tenha começado esse vídeo falando isso, eu também quero terminar ele falando a mesma coisa, tá certo? Quando a gente começa a falar de intervenções um pouquinho mais radicais, como é a prática do jejum intermitente, tá certo? Se você sofre com qualquer condição de saúde crônica, tá certo? Se você faz uso contínuo de medicamentos, se você está na melhor idade, se você ainda é adolescente, por favor, consulte um médico antes de tentar qualquer uma dessas coisas que você ouviu nesse vídeo ou que você ouve na internet, tá certo? Agora, se você é um adulto saudável e sente que vale a pena tentar isso, né? Eu aconselho, vale muito a pena. Pela minha experiência, por exemplo, eu posso dizer que me ajuda bastante, principalmente na clareza mental e na disposição, ao contrário do que as pessoas podem imaginar, tá certo? E só relembrando o cara que eu citei aqui, que fala sobre
esses 3 dias de jejum ao mês, né, para longevidade é o Dr. David Sinclair. Tem o Dr. Jason Fung também, ele escreveu vários livros sobre o jejum especificamente, a forma de, né, ele usa até uma palavra forte, de curar diabetes tipo 2 através do jejum. Então, é um cara muito legal de pesquisar a respeito e ver o trabalho dele. Se você entrar nessa onda, né, se você entender que o jejum é algo que pode fazer parte da sua vida como um todo, o David Sinclair e o Jason Fung são cientistas aí bem interessantes de serem pesquisados, tá certo? Então, no mais era isso mesmo. A ideia é só trazer uma informação diferente para aquelas pessoas que nunca ouviram falar sobre o jejum, principalmente focado na questão da perda de peso. Mas lembra, a gente tem que se manter uma alimentação saudável. 80-20, pelo menos, comida de verdade, das mais variadas possíveis, para garantir todos os nutrientes, né? E você vai quebrar o jejum, se você vai fazer um jejum um pouco mais longo, na hora de quebrar esse jejum, não me vai se enfiar numa pizza inteira ou num hambúrguer gorduroso, porque a ideia da quebra do jejum é se manter dentro daqueles 80, tá? Deixa os 20 para quando você estiver normal ali, participando de uma festa ou alguma comemoração, tá ok? Espero que tenha ajudado de alguma forma aí as informações que eu trouxe nesse bate-papo. E se você ainda não me segue, por favor, vai lá no meu Insta, Método KCS, se você está assistindo isso no YouTube. Se você está no meu Insta, é óbvio que você já está me seguindo, pode curtir, pode comentar, pode ficar ligado que tem sempre alguma coisa nova sendo trazida aqui, a princípio com esse foco na perda de peso sustentável, saudável e definitiva. Tá certo? Espero que alguma dessas informações tenha te ajudado. No mais, lembre-se sempre, você é muito mais incrível do que você imagina. A gente se vê em breve.